Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal, o canal Deus Talking, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre Deus a partir de uma cena do filme O Poderoso Chefão. Será que a gente consegue falar sobre Deus num filme de gangster? Fica comigo aqui até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então, bora! Vamos falar de Deus. Então bora, vamos falar de Deus, né, no filme O Poderoso Chefão. Mas antes da gente falar do vídeo, do filme, né, deixa eu te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com todos que você puder aí, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos, todos aqueles que, assim como a gente, gostariam de falar sobre Deus a partir de todas as coisas. Então, deixe seu like, comente também aqui embaixo para engajar o vídeo, né, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo também para outras pessoas, fora aquela bolha de pessoas que a gente já conhece, que ele possa indicar aí para quantas pessoas forem. Então, peço que você deixe todos esses trâmites e faça todos esses trâmites e atenda aqui todos esses pedidos, que você vai ajudar muito o nosso canal, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu falar aqui um pouco sobre esse filme, né? Um clássico do cinema, não é? Do cinema hollywoodiano aí, O Poderoso Chefão. Esse filme, ele é um filme de 1972 aí, estrelado pelo Marlon Brando, né? Um clássico, um filmaço, né? Para quem gosta de cinema, um excelente filme. E o que eu gostaria de falar nesse filme é sobre uma cena que ele está conversando com um dos apadrinhados dele, né? Porque o filme em português é O Poderoso Chefão, mas na verdade ele é o padrinho, né? Em inglês o nome dele é Good Father, alguma coisa desse tipo, e significa o padrinho, né? Então ele apadrinha algumas pessoas e essa cena, ele tá conversando com um dos seus apadrinhados e tem também um dos seus capangas, digamos assim, um dos seus homens ali, ouvindo a conversa, e atrás deles o filho mais velho do Dom Vito, né, entra na sala enquanto ele está conversando com esse seu apadrinhado. Então, a cena toda é falando sobre homem, né, o que é ser um homem de verdade. E aí eu quero colocar aqui para vocês a cena, tá certo? Então, nós vamos assistir a cena. É uma cena rápida, ela não tem nem 2 minutos, é 1 minuto e alguma coisa. E aí logo em seguida eu quero fazer alguns comentários em cima dessa cena. Então, sem mais delongas, vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aqui é um dos homens dele que eu falei, que esse aqui é o que fica só ouvindo a conversa, né? É o Tom ou Tony, alguma coisa assim o nome dele, tá? Do personagem. Então vamos lá, eu vou colocando aqui para vocês e a gente vai conversando. Então vamos lá. Just like me, I wouldn't even have to act, just be myself. Godfather, I don't know what to do. Esse aqui de branco é o apadrinhado dele, né? Ele é, se eu não me engano, ele é um advogado, mas ele também é um ator. E aí ele tá aqui se queixando, né, pro Dom Vito, que ele queria um papel no cinema e tudo mais, mas uma outra pessoa comprou os direitos do livro e agora o papel servia direitinho para ele, mas outra pessoa ficou no lugar dele. Então ele tá aqui se queixando sobre esse papel, né? You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turn down a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do? What is that nonsense? Ridiculous. Esse que acaba de entrar na cena é o filho do Dom Vito, né? É o Johnny, né? Aliás, o Johnny não, o Sonny. Johnny é o de branco que tava chorando, né? Esse é o Sonny. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.
You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Now, you go outside, enjoy yourself, and forget about all this nonsense. I want you to leave all to me. Bom, vocês viram aí, né, o que aconteceu. E deixa eu falar um pouco aqui sobre essa situação. Aqui nós temos 3 tipos de homens aqui nessa cena, né? E eu não vou nem falar do Tony, que é aquele que está só ouvindo a conversa, tá? Não vou nem falar dele. Vou falar apenas dos 3 aqui, que é o Dom Vito, que é o Don Corleone, né? O Dom Vito Corleone. Ele que é o padrinho, né? O poderoso chefão. O Johnny, que é o de blazer branco, que tá ali chorando. E o Sonny, que é o filho do Don Corleone, que entra na sala. E aí, eu quero colocar de novo as falas, né? E para que vocês percebam uma coisa, eu vou explicar o motivo dessas falas, tá? Quando, por exemplo, aqui quando o Dom Vito, ele percebe que o filho dele entrou na sala, ele faz essa pergunta aqui para o Johnny, ó. Spend time with your family? Se dedica à família, e eu vou já explicar por que ele fala isso. Sure I do. Good. Because a man who doesn't... E aí ele diz essa frase: o homem que não se dedica à família jamais será um homem de verdade. E por que ele fala isso justamente na hora que o filho dele entra na sala? Porque o filho dele... perdão, eu não estava mostrando aqui, né, gente? Deixa eu colocar aqui de novo para vocês verem. Eu estava mostrando a minha própria imagem, né? Então, vamos lá, de novo. Ele diz assim, ó, se dedica à família... E ele diz isso exatamente na hora que o filho dele... Spend time with your family? O filho dele, ó, se você notar, ó, o filho dele... Spend time with your family? Olha pra ele Sure. e pergunta, se dedica à família? Sure I do. E aí o cara diz que sim, e aí ele diz essa frase: um homem que não se dedica à família jamais será um homem de verdade. Então, ele coloca essa frase e eu vou explicar exatamente o porquê agora. Porque o filho dele, o Sonny, ele nesse exato momento ele estava traindo a mulher dele, e além disso de trair a mulher dele, ele também agredia ela, ele era um agressor, e aí ele causava muito mal à sua esposa, né, por conta de tudo isso, das agressões, das traições e tudo mais. E aí quando o Dom Vito percebe que ele está entrando, ele faz essa pergunta: se dedica à família? E por que ele faz essa pergunta? Porque o filho dele, que acabara de entrar na sala, não está se dedicando à sua família. Ele não está sendo um homem de verdade. E é aqui que eu gostaria de conversar com vocês a respeito dessa cena. E por que eu queria falar sobre isso? E eu vou dizer por que eu quis trazer isso aqui, e depois eu vou falar dos 3 tipos de homens que estão aqui nessa cena. Eu quis falar sobre isso porque exatamente no período onde nós estamos vivendo hoje em dia, nós temos 2 pontas no que diz respeito a... 2 pontas que eu quero dizer, 2 extremos, né? No que diz respeito a ser homem de verdade, né? Ou o que as pessoas entendem e enxergam por ser homem. Nós temos, numa ponta, afetada até pelo feminismo, aquela ponta de homens que são desconstruídos, né? Homens desconstruídos, que aquela figura de macho, de homem realmente, ela está sendo totalmente diluída, verdadeiramente desconstruída, como eles gostam de dizer. E aí, na outra ponta, nós temos aqueles que são como o Sonny, né? Que são aqueles machões e não sei o que. Então nós temos esses 2 extremos. E aí eu poderia até, por que não dizer,
que numa ponta aqui, no homem desconstruído, a gente tem o feminismo, e na outra ponta aqui a gente tem um movimento até recente, né, chamado de Red Pills, né? São aqueles homens que são homens e que não se apegam a ninguém, e que as mulheres são um demônio e tudo mais. E nessa outra ponta aqui nós temos as feministas, onde demonizam os homens, e que se é homem não pode ser homem, ele tem que ser um homem desconstruído, e por aí vai. E aí, essa cena, ela tem exatamente esses dois estereótipos, tá? Nas duas pontas, e nós temos aquilo que é de fato um homem de verdade sendo dito pelo Dom Vito aqui, o que é ser um homem de verdade, mais do que isso, demonstrando o que é um homem de verdade. Então você tem nessa ponta aqui, agora eu vou falar dos 3 tipos de homens que estão ali. A gente tem o primeiro deles, o Johnny, que é o de branco, que tá ali chorando, que é aquela figura frágil, o homem frágil que tá ali chorando, porque olha só a questão, o cara tá chorando porque perdeu um papel no cinema, né? Um papel num filme, e aí o cara tá se desmanchando em lágrimas, dizendo o que é que eu vou fazer da vida, o que vai ser, como é que eu vou continuar, né? Eu não sei o que fazer. E aí tem aquela cena, né, até engraçada, hilária, do Dom Vito se levantando e dizendo: olha, para de chorar, seja homem, você vai ficar aí chorando que nem uma mulher, você vai ser se eu não me engano ele fala faquítio, né, que é tipo uma erva doce, né, em italiano, né? Ele fala em italiano ali. E aí ele fala que é uma erva aromatizada, uma espécie de tempero, né? Enfim, uma erva para fazer chá. Você vai se tornar isso de Hollywood, é só isso que você vai se tornar. E aí ele acaba ali repreendendo ele por ele estar sendo esse homem frouxo, esse homem que de fato não é homem. E por outro lado, quando entra o filho dele, que está naquela outra ponta, né, do homem machão, e que faz o que quer, e faz o que acontece, que humilha a mulher e tudo mais, ele também repreende ele usando essa frase que a gente viu, que homem de verdade, ele cuida da família. E isso é algo maravilhoso, porque em Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós vemos Deus falando que por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O homem, ele se une à sua mulher, constituindo assim a sua família, e a partir de agora ele vai se dedicar a ela como quem se dedica ao próprio corpo, porque eles são uma só carne. E essa frase do Dom Vito é exatamente isso, né? O verdadeiro homem é aquele que se dedica à família, que tem ali o propósito de cuidar da sua família. Eu sempre... Tem algumas frases que elas não me entram na cabeça. Então, uma delas é quando alguém diz assim: olha, o homem fez isso, o homem agrediu fulana, né? O homem agrediu sua esposa, o homem abandonou a sua família. Então, eu tenho problemas com essa frase. Por quê? Porque o verdadeiro homem não faz essas coisas. Quando alguém faz isso, ele deixou de ser o homem. Ele deixou de ter essa figura, esse papel do homem. Ele pode ser aqui o homem, o ser humano do sexo masculino, mas a figura do homem, do propósito do homem, do que é ser homem, ele deixou de ser, ele deixou de ter, porque ele abandonou o seu propósito, ele deixou de ser aquilo que de fato ele deveria ser. Então tem um problema quando diz: olha, o homem fez isso, porque quando ele faz esse tipo de coisa, maltrata, humilha, abandona, ele deixou de ser homem. Então, o Dom Vito, ele tá aqui mostrando o que é ser homem. O verdadeiro homem cuida de sua família. E aí a gente vê o terceiro tipo de homem, que é justamente o Dom Vito, que é, se você parar para pensar, eu vou mostrar a cena, eu vou mostrar a frase que ele diz, que é essa daqui, ó, que ele fala já no finalzinho,
Too late. They start shooting in a week. Vão começar a filmar semana. I'm gonna make him an offer. Aí ele diz, eu vou fazer uma oferta irrecusável. E ele tá dizendo pra ele que ele vai cuidar, ele vai resolver a situação. E aí ele diz essa frase aqui, ó. Just go outside, enjoy yourself. Se divirta, festa, tá? E aí ele diz assim, ó. Esqueça essa bobagem, quero que deixe tudo comigo. Essa é a frase do homem que cuida da sua família, porque no filme o Dom Vito, ele não é só por isso que eu falo que a tradução do nome do filme em português, ela perde um pouco da essência, porque ele é o padrinho, ele é como se fosse aquela figura paterna de todos aqueles que são apadrinhados dele. Então aqui ele está agindo como um verdadeiro pai, né? Ele diz, olha, é como se ele estivesse batendo no peito e diz, pode deixar comigo que eu resolvo. Que essa é a postura do homem que cuida da sua família, né? Ele diz, eu resolvo, eu tô aqui e eu de fato vou resolver essa situação, né? E é isso que ele está dizendo para ele. E a grande questão aqui, meus amigos, meus irmãos, aqueles que nos acompanham aqui nesse canal, é que a figura masculina, ela é muito importante, mas a figura masculina correta, tá? Não aquela figura masculina desconstruída, frouxa, como é aqui representada pelo Johnny, e também não aquela figura masculina, né, agressiva e que humilha, que, sabe, que trai, que faz tudo isso aqui representado pela figura do Sonny, que é o filho do Don Corleone, mas aquela figura de alguém que você pode confiar, de alguém confiável, alguém que resolve, alguém que cuida da sua família. Por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Como eu comecei falando, as figuras masculinas reais e verdadeiras, elas são muito importantes. E eu sei, de verdade, que muitos não tiveram essa figura masculina verdadeira, né? Eu posso dizer, sem medo de errar, que eu tive o privilégio de ter na minha vida essa figura masculina verdadeira. O meu pai, ele para mim é o exemplo de homem, aquele que cuida da sua família. E eu tenho tentado seguir essa imagem, digamos assim, seguir esse exemplo, refletir essa imagem que eu aprendi com o meu pai, de ser um homem que cuida da sua família, um homem que resolve problemas, não aquele homem que fica acuado, choramingando, né, com, o que eu vou fazer da vida, mas verdadeiramente aquele homem que cuida da família e que assume as suas responsabilidades. Como eu disse, nem todo mundo teve esse privilégio, mas eu quero dizer para você que se você é um desses que não teve essa figura como exemplo, mas eu quero dizer para você que você pode ser essa figura de exemplo para os seus filhos. Então seja o exemplo de homem para os seus filhos. Seja aquele modelo de homem. Não como esse modelo que tem sido contaminado pelo mundo. Seja esse modelo fraco e desconstruído. Seja esse modelo agressivo e que humilha e que faz e acontece. Não. Seja o modelo de homem conforme a imagem de Jesus Cristo. Jesus, sim, foi e é a verdadeira imagem do que é ser um homem de verdade. Jesus, ele não só foi alguém que cuidou, Jesus, ele se entregou pela sua família. Então, espero que você, assim como eu, possa ter percebido que todo esse modelo de homem, seja naquela ponta, seja nessa outra, são modelos corrompidos do que é ser um homem de verdade. O verdadeiro homem, ele cuida da sua família. O verdadeiro homem, ele é feito à imagem de Jesus. Espero que você tenha gostado, né? Espero que você possa ter percebido aqui, né? Deus
nos mostrando na figura de Jesus, na figura do que é verdadeiramente um homem, um modelo que nós temos que seguir, tá bom? Então, fique com Deus, compartilha aqui com mais pessoas, né? Olha, manda aí para quantas pessoas você achar que deve assistir esse vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau.